Olá, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe. Quero falar mais um pouco sobre maldição hereditária. Para você compreender que a maldição hereditária, lá no capítulo 25, melhor, capítulo 20, verso 5, parte B do versículo diz que a iniquidade dos pais será visitada nos filhos até a terceira e a quarta geração. A Bíblia vai falar um pouco da história de Abraão. Abraão estava com a sua esposa, Sara, e eles vão para o Egito. E quando ele chega no Egito, a Bíblia vai dizer o quê? Que Abraão fala para Sara, chegando lá, não fala que você é minha esposa, senão eles vão me matar. Mas fala que nós somos irmãos. Então, chegando lá no Egito, Abraão se apresenta como irmão de Sara. E o que acontece? A Bíblia vai dizer que Faraó toma Sara então para ser tua mulher. Só que a Bíblia vai dizer que depois que Faraó toma Sara para ser sua esposa, uma praga chega no Egito. Então Faraó, ele começa a perceber que a praga não estava em todo o Egito, mas estava somente no território onde ele habitava. Então ele começou a perceber que tinha alguma coisa que não estava alinhada, não estava normal. Então a Bíblia vai nos dizer que ele então, por conta daquela praga, ele começa a fazer um mapeamento, saber por que aquela praga chegou até o Egito. Então ele descobre que Sara não era irmã de Abraão, mas era a esposa de Abraão. E a Bíblia diz então que ele expulsa Abraão do Egito. Só que o que acontece? Lembra que Sara era uma mulher estéril. Agora, por que Deus permitiu que Sara fosse estéril? Agora imagine se ela não fosse uma mulher estéril. Ela teria tido filho com Faraó egípcio. Ou seja, um ventre que era para gerar um filho da promessa, agora estaria gerando egípcio. Então, quando Sara e Abraão voltam para a terra a qual Deus havia dado a eles, a terra de Canaã, a Bíblia diz que eles já estão de idade avançada. E agora Sara também decide entregar o seu esposo na mão de uma egípcia, a sua concubina. E ele vai, se deita com ela, tem filho com ela, e começa a vir um histórico de maldição hereditária por conta de Abraão. Aí essa maldição pegou quem? Pegou a Isaac. Depois que essa maldição pegou a Isaac, pegou a Jacó também. Então você vê que foi acontecendo coisas no caminho, no histórico de Abraão, de Isaac, de Jacó, na vida dos seus filhos, que aconteceu na vida do avô. Então, muitas das vezes as maldições, elas chegam por conta da causa. Vou dar um exemplo para você. Imagine você estar num ambiente aí agora e um cachorro faz as necessidades. E o que vai acontecer dentro de pouco instante? Vai encher de mosca. E se você abanar, as moscas vão embora, mas daqui a pouco volta. Então ela volta por causa da causa. A maldição, ela acontece por conta da causa. Enquanto a causa não for resolvida, a maldição vai prosperando. Então não adianta você abanar, porque se você abanar, evidentemente que as moscas vão embora, mas vai voltar. Então o que você precisa fazer? Elimina a causa.
eliminar a causa. E quando você elimina a causa, você resolve o problema. Então, como que eu faço para eliminar a causa? Eu tiro aquelas fezes ali, você entendeu? Eu vou lá, passo álcool, vou lá, passo cloro, lavo aquele ambiente, eliminei a causa, não vai ter mais mosca. A maldição é isso. A maldição, ela prospera na vida de uma pessoa por conta da causa. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma pessoa que eu conheci, que o pai dela roubava. O pai dela furtava. Trabalhava na parte elétrica de uma empresa de energia e levava rolos e rolos de fio para casa. E com esses fios ele foi construindo patrimônio, foi construindo tudo. O que acontece? O roubo do pai refletiu na vida dos filhos. Os filhos não conseguem comprar casa, não conseguem comprar carro e tudo que consegue perde. Por quê? Porque a maldição de roubo do pai está nos filhos. Então o que os filhos têm que fazer para resolver isso? Talvez você está aí dizendo, pô, mas meu pai já morreu. Meu pai já praticou essas coisas erradas, meu pai já roubou, meu pai já fez isso. Então você tem que renunciar esse pecado de roubo. Você renuncia, ó Senhor, eu reconheço que o meu pai furtou, que ele apropriou de algo que não pertencia a ele, que ele teve apropriação indevida. Então quando você renuncia, porque a maldição você não quebra, ninguém quebra a maldição. Você então renuncia o pecado do teu pai, você renuncia o pecado da tua mãe. Se você vê que a maldição que alcançou Davi, por que alcançou Davi? Porque Davi é neto de uma prostituta chamada o quê? Chamada Raabe. Então por conta disso, aconteceu tudo isso na vida de Davi. Ele adquiriu uma herança da sua vó. Raabe era avó de Davi. E Raabe era uma prostituta. Então o que nós precisamos entender? Que a maldição, ela não vem porque ela vem, ou do nada ela chega. Ela chega por conta da causa. Então aquilo que talvez o teu pai não colheu por conta do teu avô, talvez você colha. Então o que você tem que fazer? Você tem que renunciar. Você tem que renunciar à idolatria dos seus avós. Você tem que renunciar ao tempo que os seus pais adoravam deuses que têm boca, mas não fala, que têm olhos, mas não vê. Então você vai renunciando. A Bíblia diz que Deus, ele abomina aqueles que adoram outros deuses. Você está entendendo? A Bíblia diz, não adorará outros deuses. Os 10 mandamentos diz, não adorará outros deuses. Somente o Senhor teu Deus. Então tudo isso é pecado. Então muitas pessoas hoje estão internadas, e falo para você com muita propriedade, a maioria das pessoas que estão internadas hoje no hospital, o efeito diagnóstico se chama pecado. Por isso que lá em Tiago, capítulo 5, versículo 15, diz assim, se está alguém enfermo no meio de vós, chama o presbítero da igreja para que ele unja e esse fique de pé. Chama o presbítero da igreja para que ele unja com óleo de unção e esse fica de pé. Então quer dizer, o óleo da unção, quando você unge o doente, não é para ele ficar curado não, é para ele ficar de pé. Aí vem ponto e vírgula. Mas se esse tiver cometido pecado, confessa uns aos outros para que seja curado. Então quer dizer, a pessoa é curada quando ela confessa o pecado dela. Quando a pessoa confessa o pecado dela, ela é curada. Então, muitas pessoas estão doentes hoje. Muitas pessoas estão sendo diagnosticadas com câncer, com tanto de enfermidade por conta do pecado. Então, quer dizer, o pecado do aborto, o pecado do roubo, o pecado da promiscuidade, o pecado do adultério, tudo isso é pecado. E isso vai trazendo heranças para as próximas gerações. E a Bíblia diz que a maldição ela alcança até a 4ª geração. Agora imagine só, a primeira geração foi lá e cometeu o pecado, a segunda cometeu, a terceira, e vai passando para mais 4, para mais 4, para mais 4. Enquanto alguém não entender que existe essa maldição, e essa maldição precisa ser renunciada e ter um alinhamento, essa família não vai ter sucesso. Eu falo isso pela minha família, pelo que eu vi com os meus olhos. Uma geração atrás da outra sendo destruída
por conta do pecado, por conta das coisas que não agradavam o Eterno. Então isso é muito sério. Então, quando você entende que a maldição ela vem por conta da causa e você elimina a causa, acabou. Então quer dizer, a Bíblia diz um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. Então quer dizer, não precisa de muito pecado, é um pouquinho só para destruir gerações e mais gerações. Gerações e mais gerações. Eu vi uma mãe que tinha um filho que tinha hidrocefalia, que quando ela confessou o pecado que ela tinha, o que acontece? O filho dela ficou curado. O outro caso foi a mãe que o filho tinha autismo, o filho não falava. No dia que ela foi atendida, ela fez o mapeamento, ela foi atendida, e no mapeamento ela confessou o pecado do aborto. Quando ela chegou em casa, o filho dela estava falando. E talvez você está vendo esse vídeo, não sei por que você está vendo esse vídeo, mas Deus está falando com você. Enquanto o pecado que está nas trevas não vir para a luz, enquanto o pecado não for confessado, gente inocente vai pagar a conta. Gente inocente vai pagar o preço de algo que você cometeu. Então, Deus tem tratado isso muito ao meu coração, e eu vou gravar uma série de vídeos diários tratando sobre maldição hereditária, heranças hereditárias, herança geracional, que tem sido hoje uma das coisas que tem paralisado muita gente. Gente que está 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, a vida não anda, a vida não prospera. A pessoa está na igreja, mas o filho está nas drogas, o marido está com a amante. A vida está destruída por quê? Por conta de maldição hereditária. O que aconteceu na vida do avô, aconteceu na vida da mãe e agora está acontecendo na tua vida. Então, como que quebra isso? Renunciando, confessando, trazendo à luz. A Bíblia diz o que? Em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Aquele que encobre o seu pecado jamais prosperará. Aquele que encobre, você pode ler na sua Bíblia, aquele que encobre. Em outras traduções está dizendo nunca prosperará. Então quer dizer, nunca é nunca. Então, por que tem gente que trabalha e não prospera? Por conta do pecado. E às vezes o pecado pode ser um pecado geracional. Depois você leia o livro de Daniel, capítulo 9, você vai ver a oração de Daniel. Ele entendeu que o pecado dos antepassados dele estava bloqueando a vida dele no presente. Então, quando ele confessa, Deus tira ele do cativeiro e a vida dele passa a ser uma vida abundante, tá bom? Que Deus abençoe você e que o Eterno traga entendimento para você através do Espírito Santo. Shalom.